E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu quero fazer esse vídeo rapidinho para falar a respeito das eleições no Brasil. Bom, vocês viram que foi eleito o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser o próximo presidente a partir do próximo ano, né? E deve comandar o país aí pelos próximos 4 anos. O presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, não foi reeleito por uma diferença de cerca de 2 milhões de votos, né? E ele venceu, não obstante, eu acho que foi em 14 estados e o PT, o presidente Lula, venceu em 13 estados da federação. Mas no nosso sistema, né, se vencer pela diferença de um voto, já leva. Foi o segundo turno e ele foi eleito presidente. Alguns de vocês sabem, porque eu manifestei isso publicamente nas redes sociais. Depois da eleição, né, do segundo turno, eu manifestei que votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não fiz propaganda do meu candidato, do meu candidato agora derrotado, nas redes sociais. Mesmo nas minhas redes sociais privadas eu não fiz isso. Claro que eu não ia usar o Videira Verdadeira para fazer uma coisa dessa, porque o assunto era evangelho, mas eu não permiti que se fizesse no grupo Membros da Igreja, que é o maior grupo que a gente tem de membros da Igreja dos Cristãos nos últimos dias no Facebook. Eu não quis fazer essas coisas, porque, evidentemente, há membros da igreja bons que cumprem os convênios que têm uma diversidade de opinião política. Alguns são filiados ao PT e são filiados às ideias, mesmo não sendo filiados ao partido do PT, né? São mais de esquerda, mais progressistas. Outros são mais de direita. E há diversidade e pode acontecer isso. Os nossos profetas têm ensinado, principalmente o presidente Oxer tem falado muito sobre isso, que nós nunca podemos dizer que um membro da igreja não pode ser de um partido ou de outro. O que eu quero fazer com esse vídeo, né? É dizer que nós precisamos aceitar o resultado das eleições. Aí você diz, mas Lucas, houve uma eleição injusta, onde um dos lados foi prejudicado porque não teve como fazer propagandas na mesma quantidade ou na mesma qualidade que o outro. O tribunal, você mesmo, Lucas, denunciou ativismo judicial que tem acontecido. Claro, pode haver e deve ter havido problemas, mas quando tem esses problemas, o presidente Ox nos ensina a procurar a lei e procurar solucionar essas questões através da lei. Então, nós, num Estado democrático de direito, temos que apelar às instituições que existem para que se resolvam esses problemas. Portanto, o caminho para resolvermos isso é através de uma denúncia, caso tenhamos substância para denunciar, pode ser denunciado no Ministério Público, pode entrar com uma ação. Vocês podem até falar com os seus candidatos, né? Ou às vezes os políticos já estão eleitos, foram reeleitos, para lidar com esses problemas, né? Falar com o seu senador, com o seu deputado, fazer pressão popular. Você pode falar nas redes sociais, você é livre para se organizar, para falar. O que a gente não pode é fazer revoltas, causar dano à propriedade alheia e ao erário público. A gente não pode participar de manifestações que atentam contra a segurança dos indivíduos. Lembra? O presidente Ox, ele disse que essas coisas são erradas e que nós temos que ser pacíficos, tá certo? É claro, lembra que a gente pode se manifestar de um modo vigoroso, mas não desse jeito. Então não é certo que um santo dos últimos dias ele se rebele. Lembra que a regra de fé nos ensina que nós temos que estar sujeitos aos poderes existentes. A doutrina e convênios fala isso, a regra de fé ensina que nós cremos na submissão de reis, governantes, magistrados, na obediência e manutenção da lei. Quando Joseph escreveu isso, eles tinham sido muito perseguidos já, né?
tendo inclusive sido expulsos do estado do Missouri. E mesmo assim, ele declarou essas coisas, né? Podia estar com um sentimento de injustiça muito grande, porque foi uma injustiça muito grande que aconteceu com eles. E mesmo assim, ele escreveu essa regra de fé, inspirado por Deus. Porque Deus quer que nós sejamos bons cidadãos, que nós possamos fomentar o bem na nossa sociedade. E é difícil numa sociedade corrupta, onde há muita injustiça, é muito difícil. E para aqueles que estão insatisfeitos com o resultado das eleições, porque votei no lado perdedor também, né? Assim como metade dos brasileiros. Nós temos que agora apoiar as boas ações do governo. Nós temos que orar por os nossos líderes. Quando alguma coisa acontecer que seja contrária às nossas crenças ou nossas convicções, nós podemos, procurando os meios legais, recorrer, nos manifestar, fazer pressão para que mude. Por exemplo, algumas pautas que foram defendidas durante a campanha, dos dois espectros políticos, tá bom? São contra coisas que nós queremos como membros da igreja. Então, nós precisamos agir com relação a isso. Se alguém for defender o aborto, nós temos que nos manifestar. Não, o aborto não é certo. Se alguém for defender alguma outra pauta que é contra o evangelho, nós também podemos nos manifestar. Mas, sabe, o Vem Segue-me dessa semana, ele ensina uma lição importante, que eu mencionei no estudo, mas quero compartilhar novamente aqui com vocês rapidinho. Eu mencionei assim, de modo rápido, né? Mas agora eu quero me aprofundar nesse ponto. Diz o seguinte lá, Daniel, ele foi capturado e levado para a Babilônia quando ele era jovem, devia ter 17, 18 anos, né? Quando ele se tornou um dos príncipes que estava recebendo instrução para servir na corte do rei da Babilônia. E Daniel viveu até mais ou menos uns 90 e poucos anos. Então ele viu rei após rei, dinastia após dinastia passar. E era a Babilônia, depois a Babilônia caiu e foi dominada pelo Império Medo-Persa. E você pode ver que Daniel, ele não precisou se afastar das crenças dele. Claro que às vezes ele teve que ter muita coragem para defendê-las, mesmo enfrentar uma cova dos leões. Mas o que admira em Daniel é que ele conseguiu a confiança de governantes diferentes. Ele conseguiu viver a religião dele, influenciar muitas pessoas para o bem, inclusive reis do passado, por causa da determinação que ele tinha para com Deus. Então não importa quem está no governo, se é Lula, se é Bolsonaro, não importa qual é o partido, se você viver sua religião, você vai trazer as bênçãos de Deus para a sua vida e para outros ao seu redor. E Daniel é um exemplo disso, porque do mesmo jeito que ele aconselhou na corte de Nabucodonosor e foi uma influência positiva, ele também fez isso para o rei Dário, né, do Império Persa. Então, acho que nós podemos aprender alguma coisa com o exemplo desse homem. Com certeza ele não estava satisfeito com a política na época dele, porque o perfeito na cabeça dele seria ele voltar para Jerusalém, ter uma nação independente. Ele orava 3 vezes por dia na janela dele, voltado para o templo de Jerusalém. Imagina como ele queria poder reviver os dias da juventude dele, onde ele estava com os amigos dele, adorando o verdadeiro Deus no templo do Deus Santo. Mas agora o templo havia sido pilhado, né? O povo disperso, e ele estava quilômetros e quilômetros longe da sua nação, que não havia mais rei, né? Então imagina para ele como foi difícil. Ele devia ter muitos questionamentos sobre a política daquela época. Certamente nem ele, nem os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, concordavam com algumas ações do governante. E às vezes o governante nem era muito culpado, porque havia um sistema por trás, né? Aqueles príncipes que maquiavam muita maldade. Assim como também existem muitas outras pessoas orquestrando dentro do governo brasileiro, que não são apenas aqueles que aparecem para nós nas notícias como principais chefes, né, da nação. Então, existem combinações secretas, existem muitas maldades, mas o que eu queria garantir para vocês é que Deus, ele está perto de nós.
ele está atento com a nossa vida, ele está atento com os assuntos da nossa nação e ele quer abençoar todos nós. Nós precisamos guardar os mandamentos. O que vai fazer diferença no Brasil, em qualquer outra nação do mundo, é a retidão do povo. Não pensa que um presidente ele pode alterar o curso determinado por Deus. Se o povo for reto, as coisas vão dar certo. É claro que um governante mau traz muito prejuízo e muita maldade, né? Como nós lemos nas Escrituras. Mas um governo perfeito, meus irmãos e irmãs, só vai ser estabelecido quando Cristo voltar. Portanto, quer você esteja muito feliz com a eleição de Lula, quer você esteja muito triste com a eleição de Lula, o seu compromisso deve ser seguir a Deus. E isso eu falei certo? Deve ser seguir a Deus. Mas nesse compromisso nós temos que lembrar que nós não podemos desprezar nossos irmãos e irmãs por causa de suas escolhas políticas. Agora, se você gostou do resultado da eleição, você talvez seja tentado a postar indiretas nas redes sociais, a apontar para os outros, tá vendo? Vai ser melhor para... Enfim, todo esse sentimento que tem superioridade, de que você estava certo, de que você é melhor, deve ser tirado. A mesma coisa para aqueles que perderam a eleição, sentimento de revolta, sentimento de querer derrubar pela força o sistema democrático só porque a sua vontade não foi feita, né? Muito cuidado com isso. Eu entendo que as coisas são muito mais complexas do que parece. Eu entendo que existe muitas outras coisas que podem ser trazidas para essa discussão, mas daqui a alguns anos, quando nós estivermos diante do trono de Deus, porque todos nós vamos ser julgados por Ele, algumas das discussões que hoje nos parecem tão relevantes, elas vão ser nada importantes. Então, vamos usar bem nosso tempo, vamos usar bem as oportunidades que Deus nos dá para ser bondosos. Os governos, eles vão e vêm, né? Mas as boas obras que fazemos são anotadas pelos anjos de Deus e nós precisamos dar mais atenção a essas coisas. Agora, nós precisamos nos unir naquilo que é bom e precisamos lutar para que nossa nação possa atingir aquilo que os profetas viram que ela pode atingir. Nós não pensem, meus irmãos, porque os profetas fizeram promessas lindas sobre o Brasil, que elas se cumprirão sem fazermos a nossa parte. Porque uma das lições mais importantes do Velho Testamento, e nós vamos ver isso no livro de Jonas, por exemplo, mas já vimos antes também, é que Deus ele pode mudar seus decretos dependendo da nossa retidão, porque Deus ele não falha. Suas palavras são sempre cumpridas, porém, ele trabalha com os homens de acordo com a fé que nós demonstramos. Se nós guardarmos os mandamentos, vamos prosperar, e a nação vai prosperar. Se nós desobedecemos a Deus, essas bênçãos não serão nesta geração, serão dadas a uma outra mais obediente. Então, nós precisamos ter atenção a isso, tá bom? Obrigado por terem assistido. Eu encerro aqui, então, esses vídeos sobre política, porque eles atendiam a essa demanda de discussões que surgiu devido às eleições do Brasil. Nada impede que no futuro, porém, eu grave um vídeo falando sobre um outro aspecto de política e evangelho, né, que tem relação. Mas, por hora, eu acho que essas discussões elas já deram e que nós conseguimos aqui abranger vários tópicos importantes relacionados à política. Beleza? Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.